Certamente todos nós já passamos por a situação em que estamos lidando com alguém e a certa altura esta pessoa se vira para nós e faz-nos aquela pergunta célebre: mas você sabe quem eu sou? Já muitos passamos por isto e normalmente é desagradável. Aquela pessoa que age assim e que faz esta pergunta normalmente ocupa uma posição que, pelo menos aos seus olhos, é de importância. É uma pessoa que se julga muito importante e, portanto, acha que é obrigatório que todos saibam quem ela é. Isto é muito interessante, irmãos, porque a verdade, a importância das pessoas é uma coisa bastante subjetiva e limitada. Alguém que é muito conhecido ou muito importante numa certa rua, pode ser que no bairro seguinte ninguém saiba quem é, não é? Porque ali naquela rua ele é, sei lá, é o Joaquim, é o famoso Joaquim, o Joaquim não sei das quantas, e toda a gente sabe quem é o Joaquim, porque aconteceu alguma coisa que fez com que naquela rua ele ficasse famoso. Mas logo ali já não é ninguém. Então, por exemplo, no meio em que as pessoas valorizam o futebol, mencionamos o nome de um jogador famoso e toda a gente sabe quem é. Mas, por exemplo, se eu falar aos irmãos sobre Brian Lara, os irmãos provavelmente vão dizer: quem? Joga futebol? Não, não joga futebol. É um dos grandes jogadores da história do cricket. Mas os irmãos vão dizer: mas cricket, isto é o quê? É de comer? Não, é um jogo, é um desporto muito praticado entre os países de tradição inglesa. Não me perguntem como é o jogo, que eu já assisti muitas vezes, mas não consigo perceber como é que aquilo funciona. Mas os jogadores famosos entre os apreciadores de cricket, se chegarem, por exemplo, na minha terra, provavelmente não vão ser conhecidos, apesar de ser uma estrela internacional. Muito valorizado, por exemplo, na Inglaterra, na Índia, na Austrália, mas nos países do futebol ninguém sabe quem ele é. E algumas pessoas insistem nisto: você sabe quem eu sou? Amã era um desses. Certamente Amã era do tipo de indivíduo que queria que toda a gente se curvasse a ele. E quando alguém não se curvava, Amã imediatamente esticava a mão, provavelmente cheia de anéis, para perguntar: e você sabe quem eu sou? Eu sou o príncipe Amã. Eu sou o ministro mais importante de Estado. Eu sou o príncipe favorito do rei Assuero. Faça o favor de me tratar como eu mereço, porque eu sou importante. E há homens que se julgam muito poderosos, acham que não precisam ter medo de nada. Bem, a história nos mostra que isso não é bem assim. Até pouco tempo, nomes como Hosni Mubarak ou Coronel Muammar Gaddafi eram nomes considerados imbatíveis, eram homens inatingíveis nos seus países. Hoje, eles passaram a ser uma nota em termos históricos. A palavra de Deus diz que a justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso, pela sua falsidade, cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. É o que dizia Provérbios, capítulo 11. E o Salmo 73 é todo um salmo escrito por Asaf para dizer que não vale a pena ficarmos chateados quando vemos o ímpio prosperar, porque ele prospera por um tempo, mas um dia cairá. O dia dele chega, e o dia de Amã tinha chegado. Depois de uma noite de insônia, o rei Assuero decide honrar a Mardoqueu. Amã, não percebendo de que era do seu inimigo que o rei falava, propõe-lhe uma parada, um passeio pela cidade com todas as honrarias possíveis. E é obrigado pelo rei a ser ele mesmo a conduzir Mardoqueu pelas ruas da cidade de Susã, no cavalo real, com vestes reais e com a coroa na cabeça. Depois de toda aquela vergonha, e chegando a casa com a cabeça coberta para que ninguém o visse, ele não tem tempo de descansar, porque no entretanto tinha acabado a manhã e a hora do banquete que a rainha Ester tinha pedido tinha chegado. E Amã foi levado pelos eunucos novamente para o palácio. Vamos ler o texto, irmãos. Ester, capítulo 7.
E diz assim: vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como o meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? Onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem, o opressor, o inimigo, é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar à rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria eu também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arboná, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. E enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. A ironia que tínhamos visto acontecer no capítulo 6 tem completa-se no capítulo 7. A situação é relativamente fácil de entender. Chegou o momento em que o banquete que Ester tinha pedido ao rei, o segundo banquete no segundo dia, acontecia. Nesta altura, o banquete é apenas para as pessoas especiais que a rainha Ester designou, o rei e Amã. O banquete era composto por duas partes. Uma parte inicial, que era feita na sala propriamente, na grande sala de banquetes e de refeições, onde se comia, provavelmente vários pratos diferentes, várias iguarias, preparados especialmente para a ocasião. Após o que, passava-se a um segundo banquete, a um segundo momento do banquete. E temos que entender que quando falamos aqui em banquete, estamos a falar mesmo de banquete, irmãos. Isto era para passar muito tempo, não era para comer e ir embora. Era para aproveitar. O segundo banquete seria numa sala provavelmente um pouco mais reservada, era o banquete do vinho, onde haveria vinhos especiais e outras iguarias, provavelmente mais daquilo que nós chamaríamos de petiscos, para saborear à medida que se aproveitava o vinho. E era este o momento em que normalmente, nesta segunda fase, ou segundo banquete, que era o banquete do vinho, em que normalmente se aproveitava para tratar assuntos. Então, nós podemos imaginar isto, às vezes vemos os filmes ingleses, não é? Os ingleses gostam de fazer isto, após o jantar, irem para uma sala especial, os homens separados das mulheres, para lá tomarem o seu licor, ou o seu vinhozinho, o seu vinho do Porto, ou tomar o seu café e discutirem negócios. Era o que acontecia aqui. Quando saem da refeição propriamente dita e vão para este novo cômodo especial, e ali vão desfrutar então dos vinhos e dos petiscos, o rei acha que está na hora. Ó rainha, é a terceira vez que ele pergunta. O ditado português já diz que a terceira é de vez. É a terceira vez que ele pergunta: ó rainha, uma, duas, três, terceira. Rainha, o que é que tu queres? O que é que tu queres? Arriscaste a tua vida, pediste um banquete, pediste 2 banquetes, e agora? Tu disseste que hoje contávamos. Estou aqui, ansioso para saber. Olha, estou tão bem disposto contigo que até metade do reino eu dou-te. Já disse aos irmãos que evidentemente isto era uma expressão de exagero, apenas para dar a entender que o rei estava muito bem disposto para com Ester. Agora, irmãos, vejam a sabedoria
da resposta desta mulher. Porque o que sobressai sempre na história de Esther talvez mais do que a sua beleza, é a sua sabedoria. Ela realmente responde de uma forma extraordinária. E como é preciso saber responder bem. Ela coloca as coisas da maneira certa, na proporção exata. Aliás, a Bíblia diz que se nós precisamos de sabedoria, podemos pedir a Deus. Tiago disse que se algum de nós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Ou seja, Deus dá e não cobra. Então vejam como ela coloca. Ela primeiro coloca a sua petição ainda no condicional. Mesmo que o rei tivesse dito, até metade do reino eu dou. Ela diz, se eu achei graça diante do rei, se realmente, ou seja, ela sabe que Assuero é um homem que valoriza o seu poder, a sua autoridade, e mais uma vez ela realça a autoridade do rei. Rei, tu tens todo o poder, a decisão é toda tua, mas se realmente eu achei graça diante de ti, ou seja, mais uma vez ela se curva para reconhecer a autoridade do rei. E ela então, de forma muito suave, pede, eu peço a minha vida. E isto deve ter causado imediata estranheza do rei. Então a rainha está em risco de vida. E já agora, se fosse possível, é do meu povo também. Não é? E ela vai então tomar a iniciativa de revelar quem é. Qual é a sua raça, qual é o seu povo. Porque até aqui ela não tinha dito ao rei e o rei também não tinha perguntado. A beleza de Esther era tal que ele não queria saber de que raça ela era. Ele só queria que ela fosse sua esposa. Vejam como ela coloca no versículo 4. Nós fomos vendidos. A expressão é correta, porque de fato a negociação de Amã foi literalmente um comprar. Amã consegue o decreto real, porque ele promete dinheiro ao rei. E o rei vende, de certa maneira, este povo. E ela usa então 3 palavras. Fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Sabem que 3 palavras são essas, irmãos? São as 3 palavras que estão no decreto. Estão escritas no decreto. Foram as 3 palavras que Amã colocou no decreto. Amã não achou que fosse suficiente, não é? Apenas uma. Não foi só matar. Ele diz destruir, matar, lançar a perder. Ou seja, ele quer mesmo, é uma atrás da outra. Bem, irmãos, não há dúvidas, porque Amã aqui está funcionando como uma figura do mal. Não é? Assim como nós temos muitos personagens na Bíblia que são figura de Jesus e que se comportam como exemplo no Antigo Testamento para aquilo que Jesus será, também temos personagens que são anticristãos, anticristo, e funcionam no sentido de mostrar a ação que o inimigo faz. O inimigo é conhecido, Jesus disse que ele vem para roubar, matar, destruir, não é? É curioso, porque nós vemos que aqui há também uma repetição tripla. Ela cita o próprio decreto, ou seja, é uma rainha com categoria. Não somente sabe falar ao seu rei, mas conhece os decretos reais e sabe dizer ele até o que está escrito no decreto. Isto era importante, irmãos. É uma negociação de Estado ao mais alto nível. Ela está pedindo pela vida do seu povo. Mas vejam, irmãos, ela vai mais longe. Ela diz, se nós fôssemos vendidos como escravos, eu calava-me. Mas é preciso que o rei saiba uma coisa. Aquele que ofereceu dinheiro pelo meu povo, enganou o rei. Enganou. O rei acha que vai lucrar e que tem vantagem. O rei não fez as contas bem feitas. Peça lá alguém que lhe faça as continhas, porque no fim de contas é mais aquilo que o meu povo paga como imposto do que aquilo que o bandido que comprou o decreto vai lhe oferecer. No fundo, irmãos, é isso que ela está a dizer aqui, quando ela diz, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. O que Esther está dizendo de forma muito diplomática e sábia ao rei é, olha, o rei achou que estava a levar vantagem financeira. Há problemas no cofre real e precisam ser resolvidos. Esta não é a melhor maneira. Porque este é um povo trabalhador e que paga altos impostos. E o rei vai deixar de ter este povo. Não leva vantagem nenhuma financeira nesta história. E eu já disse aos irmãos que este rei era um rei que era movido por questões de autoridade e dinheiro. Foi assim que Amã trabalhou, lembram-se? Amã primeiro disse,
um povo que não respeita as tuas leis. Opa, este rei, a autoridade era com ele. Mexeu nas leis, ele ficou zangado. E olha, rei, eu ofereço-te não sei quanto, né? Toneladas de prata. Opa, mexeu nas duas coisas que o rei era sensível. Mas a resposta de Esther mexe nas duas coisas também. Ela vai direitinho ao coração dele, respondendo aquilo que era preciso. Assuero não estava consciente do que estava a acontecer. Ele, de fato, era um rei que governava sem governar. Tinha deixado que as coisas fossem acontecendo. É por isso que ele faz a pergunta que é tão óbvia do versículo 5, mas que ele, de fato, não sabia. Mas quem é? Quem é que fez isso? Mas não... Ele não estava realmente a captar o que estava acontecendo. A surpresa dele é absoluta. Nem Assuero, nem Amã sabiam que Esther era judia. É o que fica mais ou menos evidente aqui. Se Amã sabia, ele provavelmente não teria se comportado da maneira que se comportou. Mas muito provavelmente, Assuero não sabia. E provavelmente Amã também não sabia. Quando Esther, talvez ela não tivesse o aspecto físico mais comum de uma judia, não é? Às vezes as pessoas criam estereótipos das pessoas e acham que tem que ter um certo aspecto físico para pertencer a um povo. Se calhar Esther não tinha um aspecto de judia. Se calhar o sotaque dela, tendo sido criada desde menina na Pérsia, falando persa próprio da capital de Suzã, tão fluentemente, ele pensava, não é uma judia. Se calhar os judeus tinham vindo de Israel, quando falavam persa, falavam com sotaque, falavam com uma forma diferente. Percebia-se que eram estrangeiros, mas ela não, ela passava despercebida completamente. Nenhum deles achou que ela fosse judia. Quando ela revela, a surpresa é total. Coitado do Amã, quase que a gente tem pena dele. São duas bombas no mesmo dia. Primeiro, ele descobre que vai ter que fazer tudo aquilo, mas é ao Mardoqueu que é o inimigo dele. E agora descobre que a rainha faz parte do povo que ele está a tentar destruir. Quando ela revela que Amã é o homem mau, evidentemente que o caldo está entornado. A reação de Assuero é uma reação do indivíduo temperamental, não é? Ele está tão furioso que ele não consegue ficar parado, não é? Está tão zangado que ele tem que se mexer. Então ele sai, o espaço se calhar não devia ser pequeno, mas não era suficiente. Ele precisa sair para o jardim, ele precisa respirar fundo, mas... E lembrem-se que eu disse aos irmãos, Amã conhecia muito bem o rei que tinha. E, portanto, quando ele olhou a cara do rei, ele imediatamente viu o que é que vinha por aí. E eu já disse aos irmãos que o Código Penal, não é? Já brinquei com os irmãos, que o Código Penal persa era muito simples. Portanto, o Amã já imaginou o que é que lhe esperava. Ele entende que só existe uma saída, só há uma alternativa. Apelar à própria rainha. Se foi ela que orquestrou tudo isto, com tanta sabedoria, foi ela que levou isto até este ponto, então só ela pode tirá-lo deste problema. Só a rainha poderá eventualmente dizer ao rei, mas ouve lá, mas pronto, vamos tentar resolver isto aqui de forma pacífica. Ele não sabe realmente o que é que está a acontecer, mas a verdade é que ele também perde o controle. E ao perder o controle, o que Amã faz é que ele rompe todos os protocolos. Havia uma distância estipulada para que um homem mantivesse em relação ao rei e à rainha. É por isso que o rei tinha eunucos para tratar da rainha. E só os eunucos podiam chegar junto a ela. Os outros homens não. E, portanto, é natural que, primeiro, e a primeira acusação e a primeira falha contra ele é esta, que ele defraudou o rei. Porque a grande questão que se coloca aqui é esta. Ele enganou o rei, e enganou o rei, enganou no bolso. E a gente costuma dizer, mexe no bolso que mexe com o coração, não é? Mexeu no bolso, o rei não gostou. Primeira acusação. Segunda acusação, que nem era sequer verdade, mas tem a ver com a falta de capacidade de controlar a sua emoção e de romper com todo o protocolo, é quando o rei volta, Amã está debruçado sobre o divã onde a rainha está deitada. Ela está provavelmente reclinada, como normalmente acontecia nas cortes orientais, era assim que eles comiam, não é? E ele está provavelmente aos seus pés, mas a posição, quando o rei entra, não, ele não podia estar naquele local, ele não podia estar tão perto da rainha. A interpretação de Assuero é errada, a mãe evidentemente que a única coisa que está a pedir pela sua vida, mas a segunda acusação feita contra ele, que é a que está aqui, é esta. Então
Então este homem, ainda por cima, é completamente louco. Agora vai forçar a minha rainha na minha casa, na minha frente. Evidentemente que não era isto que estava a acontecer, mas o texto termina no versículo 8 dizendo que assim que o rei falou isso, cobriram a cabeça de Amã. Vamos entender isto, irmãos. Eles não estavam a comer sozinhos, está bom? Havia muitos criados à volta. Aliás, era assim que funcionava. Havia servos e servas, havia os ventiladores, as ventoinhas que estavam a funcionar. Era uma terra quente. Os irmãos sabem que as ventoinhas naquele tempo eram movidas a arroz, não é? Alguém que estava ali a abanar. Portanto, havia provavelmente umas 2 ou 3 ventoinhas a funcionar, que eram servos, que eram criados que estavam ali. Havia os empregados que vinham servir e colocar, porque eles não iam encher o copo deles, não é? Alguém estava a encher, alguém estava a trazer os petiscos, etc. e tal. E os eunucos que estavam e os guardas que estavam à porta, ou seja, havia muita gente presente nesta situação. Quando vem o que está a acontecer, e principalmente quando ouvem esta última palavra do rei, eles cobrem a cabeça de Amã. Isto só tinha um significado: que Amã tinha sido condenado à morte. Porque os condenados à morte tinham a sua cabeça coberta. E, portanto, eles não precisaram que o rei decretasse a morte. Já sabiam que a morte estava decretada, agora era só saber como e quando. Portanto, ao cobrir a cabeça, eles estão reconhecendo um sinal daquilo que era a vontade do seu rei, de que Amã fosse condenado à morte. E agora vem a terceira acusação que vai levar à morte de Amã. E ela é levantada por Arboná, um dos eunucos, provavelmente alguém que tinha simpatia com a rainha, que provavelmente viveu todo o drama que Esther passou nos últimos dias. Lembram-se que tem apenas 5 dias isto, não é? Há 5 dias atrás, ela recebe a informação de Mardoqueu, a dizer: olha, o nosso povo está vendido, vamos ser mortos. 5 dias atrás ela disse à mãe: então vamos passar 3 dias em jejum e oração. Passam-se aqueles 3 dias de jejum e oração. No 4º dia, ela vai à presença do rei, é recebida, pede o primeiro banquete, diz ao rei para fazer um banquete no dia seguinte. Estamos no 5º dia. Tinham sido só 5 dias, mas de intensidade tremenda. Então, este eunuco provavelmente presenciou tudo isto e também foi informado do que estava a acontecer lá fora. Tanto que ele sabia que tinha sido construída uma forca junto à casa de Amã para Mardoqueu. Porque o Amã não fez questão de fazer isto às escondidas. Ele fez de forma bastante clara. E então vem a terceira acusação. Ó rei, a propósito, só a propósito, que este indivíduo mandou construir uma forca de 25 metros lá na porta da casa dele, para pendurar nela Mardoqueu. Lembra dele, rei? Aquele que o rei mandou honrar esta manhã? O homem que tinha passado a manhã inteira a passear pela cidade no cavalo real e com a coroa. Era a terceira acusação e desta Amã não escapou. Diz então o rei, e ele era um homem que parece que só recebia orientações de fora, não é? Então, aproveitem a própria forca que ele mandou fazer para o seu adversário e enforquem-na nela. E aqui o ciclo de ironia termina. Sabem, irmãos, este não é nem de perto o único episódio bíblico em que isto acontece. Só assim, pensando por alto, posso citar alguns aos irmãos. O faraó do Egito, achando que era um homem todo-poderoso, mandou afogar todos os meninos que nascessem no povo de Israel. Lembram-se? Mandou afogar no rio. Todos os meninos têm que ser afogados. Nasceu o menino, afoga no rio. O que é que Deus faz com o exército deles, irmãos? O que é que Deus fez com o exército de Faraó? Afogou no Mar Vermelho. Os irmãos já perceberam que há uma certa ironia aqui. Afogaste os meus, os teus terminam afogados. Os ministros da corte persa, anteriores a este, acharam que eram todos poderosos e fizeram um esforço enorme para condenar Daniel. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Os leões, afinal, eram mansinhos, pelo menos com Daniel. Ficaram ali a aquecê-lo durante a noite e no dia seguinte Daniel é tirado. E os ministros são lançados na cova e antes de chegarem ao fundo já os leões os devoraram. Diz a palavra do Senhor. Pedro é colocado na prisão e a guarda que o segura é que é executada no lugar de Pedro. Herodes manda matar Tiago, manda cortar a sua cabeça, mas depois diz a palavra do Senhor que ele é devorado por vermes. Irmãos, a verdade bíblica é uma só. O justo
é abençoado pelo Senhor e o ímpio vai pagar pela sua maldade. O tempo de Deus não é exatamente o nosso. E por vezes, e também aqui a justiça, o conhecimento, a verdade popular tem algum valor, diz que a justiça tarda, mas não falha. Ela não tarda, irmãos, ela vem na hora certa. Ela vem na hora certa, porque Deus sabe quando fazer. O inimigo foi eliminado. O decreto real, no entretanto, continua em vigor, porque há aqui um pormenor técnico muito importante. É que a lei dos medos e persas não pode ser revogada. Então, Amã, que era o mal da fita, saiu da história. Mas o decreto que diz que os israelitas têm que ser mortos naquele dia, continua de pé e ninguém pode mudar esta lei. Nem o rei. Então, o problema não está 100% resolvido. E como é que se vai resolver? Próxima semana, se os irmãos estiverem cá, nós continuaremos vendo como é que as coisas vão funcionar. Mas vamos recordar aqui a confiança de Mardoqueu no Senhor. Quando ele pediu a intervenção de Ester, e ele disse a Ester: Ester, era importante que tu fosses capaz de perceber que nós estamos envolvidos num quadro maior. Às vezes, nós nos deixamos levar pelas intrigas e pelas dificuldades do nosso dia-a-dia e esquecemos de buscar ao Senhor para fazer com Ele parte de um quadro maior. Deus quer que você, meu irmão, minha irmã, faça parte do quadro maior. Deus tem um plano para a humanidade. E de alguma maneira Ele quer nos usar como instrumentos para agir onde nós estamos. Porquê é que o irmão está onde está neste momento? Qual é o plano de Deus para aquele local? Qual é o plano de Deus para aquelas pessoas, para aquelas vidas? De alguma maneira Deus pode querer usá-lo para fazer a diferença em alguma situação, em alguma vida, em alguma pessoa. Mas é preciso que nós estejamos atentos, dispostos, disponíveis e perguntando: Senhor, o meu desejo é fazer a Tua vontade. Mostra-me, usa-me, dá-me sensibilidade para perceber. Irmãos, isto deveria nos trazer aquela sensação de, nem sei explicar, quando Jesus disse que íamos ter vida abundante, aquela eletricidade de sentir que eu faço parte dos planos do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu não estou aqui a passeio, eu não estou aqui a perder tempo. Há um propósito para a minha vida. Deus quer me usar. Para a vida de Ester, ela ter ido parado no palácio, não foi o Euromilhões. Ela não tirou a sorte grande. Deus a colocou no palácio porque naquele momento Deus tinha algo para ser feito. E era para ser feito com Ester. Mais ninguém podia fazer aquilo que Ester fez. Mais ninguém pode fazer aquilo que o irmão e a irmã podem fazer no lugar em que está. Pastor, mas eu sou uma pessoa insignificante. Somos todos. Somos todos insignificantes, irmãos. Somos todos. Somos pessoas, somos limitados, somos pecadores. O nosso conhecimento é curto, a nossa capacidade é curta, a nossa saúde é limitada. Mas a questão é que não somos nós que vamos fazer. Quem vai fazer é o Senhor. Nós somos instrumentos. Mas que possamos ter a capacidade de ser o instrumento que está disponível na mão dEle para tocar na hora certa, para agir no momento e fazer a diferença que Deus quer fazer através de nós.